E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Educamática com o professor Rogério Balbino. Estou aqui diretamente de Caruaru, Pernambuco, transmitindo aí essa aula para vocês. Hoje nós vamos trabalhar radiciação, beleza? Antes da gente começar a nossa aula, já quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixa um joinha aí pra gente, beleza? Ajuda o nosso canal aí a ter uma divulgação maior no YouTube, a gente conseguir um número maior de inscritos, pra gente poder fazer um trabalho aí cada vez melhor para vocês. Tranquilo? Então, se você já se inscreveu, já deixou o seu like aí, vamos para o início da nossa aula. Então, nós já temos aulas no canal sobre potenciação, sobre as propriedades da potência, e agora a gente vai trazer uma aula trabalhando a radiciação, que é uma operação inversa da potência. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é que significa isso aqui. Tranquilo? Então, ó, eu tenho esse símbolozinho aqui, ó, certo? Que é chamado de sinal do radical. Então, esse símbolozinho aí, que é um V com esse puxadinho aí, ele é chamado de, na verdade, né, o sinal do radical. Ó, nesse espaçozinho vazio aqui, nós temos um valor que ele é chamado de índice. Ele é chamado de índice. Quando o sinal do radical ele não tem número escrito, quer dizer que esse número vale 2. E aí a gente já vem para a primeira situação marcada aqui, ó. O n, que é esse valorzinho que está aqui, ó. Vou escrever aqui o n. O n aqui representa o índice do radical. Eu tenho o sinal do radical, o n aqui representa o índice. Então, n pertence aos naturais, porém, menos o 0 e o 1. Ou seja, não existe raiz de índice 0, nem raiz de índice 1. A gente só tem raiz quadrada, que é o índice 2, por diante. Beleza, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui o sinal do radical, eu tenho o meu índice, que ele não pode ser 0, nem pode ser 1, ele só vai ser de 2 por diante. Quando o expoente é 2, ele é chamado de raiz quadrada e ele não precisa ser escrito. Basta eu fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4. Como não tem índice escrito aqui, eu já sei que ele vale 2 e aí eu chamo de raiz quadrada, beleza? Mas vamos continuar aqui. O A, esse valor que vai vir aqui dentro do radical, ele é chamado de radicando, beleza? Esse valorzinho ali que vem dentro do sinal do radical, ele é chamado de radicando. E o nosso xzinho aqui, ó, que vai ser a resposta disso tudo aqui, ele é chamado de raiz. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Conhecendo os elementos que formam aí um radical, nós vamos agora ver algumas situações aqui e alguns exemplos. Vamos lá. Aqui, como eu já disse para vocês, eu vou ler raiz quadrada de 4. Por que raiz quadrada? Porque como não tem número escrito aqui, eu já sei que ele vale 2. Se ele vale 2, a raiz é quadrada. Por que raiz quadrada? E aí a gente precisa lembrar, né? Lá do quadrado, da área do quadrado, né? Se eu tiver lá um quadrado, ó, beleza? Se eu tiver lá um quadrado e ele tiver o lado valendo 2, né? Um quadrado de lado valendo 2, como é que eu encontro a área desse quadrado? É fazendo lado elevado ao quadrado, né? Lado vezes lado. Então, 2 vezes 2 aqui seria 4. Então, a área desse quadrado aqui é igual a 4. E aí, dependendo da unidade de medida, se fosse centímetro, seria 4 centímetros quadrados, se fosse metro, 4 metros quadrados e assim por diante.
que a gente está estudando apenas a ideia. Então, ó, quando eu tenho a área de um quadrado e eu não sei quanto é que mede ou quanto é que vale o lado desse quadrado, eu faço o quê? Eu uso a raiz quadrada da área para descobrir o valor do lado. Então, ó, quem é que vai ser a raiz quadrada de 4? Tem que ser um número que, multiplicado por ele mesmo, ou seja, um número que é elevado ao quadrado, já que é raiz quadrada, o número tem que ser elevado ao quadrado de 4. Que número é esse? A gente já sabe que é o número 2. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Ó, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Esse valorzinho aqui é elevado ao quadrado, que é o mesmo índice aqui, ó, do radical, ele dá 4, que é o valor que eu tenho aqui dentro. Então vamos ver outro exemplo. Aqui, ó, quero calcular a raiz quadrada de 49. Quem é que vai ser a raiz quadrada de 49? Tem que ser um número que, multiplicado por ele mesmo, que é elevado ao quadrado de 49. Que número é esse? A gente já sabe que é o número 7. Por que 7? Porque, ó, se eu pegar o 7 e elevar ao quadrado, por que eu vou elevar ao quadrado? Porque estamos trabalhando com uma raiz quadrada. Se a raiz quadrada, o número tem que ser elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 49. Então a raiz de 49 é 7. Beleza? Lembrando que a gente não precisa fazer esse procedimento. Isso aqui é apenas para provar o que a gente está mostrando, o que a gente está dizendo. Tranquilo? Então vamos seguir aqui com a nossa aula. Vamos lá. Se eu tiver a seguinte situação agora. Ó, raiz cúbica de 8. Por que raiz cúbica? Olha o índice aqui, ó. O índice aqui vale 3. Quando o índice for diferente de 2, né? Quando é 2 aqui, ó, raiz quadrada não precisa escrever. Eu já sei que é raiz quadrada. Mas quando for raiz cúbica, ou raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante, eu sou obrigado a escrever o índice aqui, viu, pessoal? Eu não posso ficar sem esse valorzinho aqui dentro, não. Porque se eu não escrever o 3, aí eu estou dizendo que é uma raiz quadrada e não uma raiz cúbica. Então eu tenho que escrever o índice. Então, quem é que vai ser a raiz cúbica de 8? Aí a gente tem que lembrar lá do cubo, né? Se a gente pega um cubo e ele tiver uma aresta, por exemplo, medindo 2, ele vai ter 2 de largura, 2 de comprimento e 2 de altura. Então, o volume do cubo seria 2 vezes 2 vezes 2. Então, a raiz cúbica nada mais é do que eu ter o volume de um cubo e eu descobrir o valor da sua aresta. Então, quem é que vai ser a raiz cúbica de 8? Tem que ser um número que é elevado ao cubo, ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes de 8. Que número é esse? O número é 2. Por que 2? Ó, se eu pegar isso aqui, ó, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? A gente já viu lá na aula de potência como é que a gente resolve isso aqui. Eu sei que dá 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 é o único número que elevado ao cubo dá 8. Tranquilo? Vamos ver uma outra situação. Se eu tiver aqui, ó, raiz cúbica de 125. Então, quem é que vai ser a raiz cúbica de 125? Tem que ser um número que é elevado ao cubo de 125. E esse número vai ser 5. Se você pegar o 5 e elevar ao cubo, ó, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Tranquilo? Então é dessa forma que a gente escreve uma raiz e que a gente resolve uma raiz. Tranquilo? E aí a raiz pode ser raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui com raiz quarta. Então, ó, raiz quarta de 81. Quem é que vai ser a raiz quarta de 81? Tem que ser um número que agora é elevado à quarta potência de 81. Que número é esse?
Aí a gente vai saber que é um número 3. Porque a raiz quarta de 81 é 3? Porque, ó, 3 elevado à quarta é igual a 81. A gente já viu lá na aula de potência. Se você ainda não viu, não assistiu, dá uma olhadinha lá na aula e depois você volta para cá para continuar esse conteúdo de radiciação. Então, 3 elevado à quarta significa dizer que vai ser o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E aí, esse procedimento aqui vai servir para qualquer tipo de raiz que você estiver trabalhando. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, dar continuidade aqui. Observe algumas situações que nós temos aqui, ó. Se n, lembre que n é o índice do nosso radical. Se n for um número par, o a, que é o valor do radicando, ele tem que pertencer aos números reais positivo. Ele não pode ser um número negativo. Por que não? Vamos ver a seguinte situação aqui, ó. Se eu pego a raiz quadrada de menos 25, como é que eu faço agora? Ó, observe que o n aqui, ó, o n é um número par, como é raiz quadrada, o índice é 2, o índice é 2, então o índice é par, e o radicando aqui, ó, que é o a, ele pertence aos reais, porém ele não é positivo, ele é negativo, ele teria que ser positivo, ó, mas ele é negativo. E a gente não vai ter raiz aqui. Por que não vai ter? Não vai ter. Raciocine junto comigo. Quais seriam as opções que nós tínhamos para chegar no menos 25? Você vai dizer, professor, não é 5 não? Veja só. Se eu pegar aqui, ó, 5 elevado ao quadrado, vai dar 5 vezes 5, que dá 25. Só que o 25 é positivo. E aqui eu preciso de menos 25. Ah, professor, então é menos 5. Acertei? Não, não acertou. Não é menos 5. Por quê? Observe. Se eu pegar menos 5 elevado ao quadrado, isso aqui a gente viu lá na aula de potência também, todas as vezes que eu tenho uma base negativa e o expoente for par, o resultado sempre será positivo. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Se você já assistiu, deve estar lembrado. Então, ó, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Mas vamos fazer aqui na prática. Menos 5 elevado ao quadrado vai ser menos 5 vezes menos 5. Ó, menos vezes menos dá mais. E 5 vezes 5, 25. Observe que nenhuma das duas situações eu consigo chegar em 25 negativo. Então eu digo que essa raiz aqui, ela não existe nos números reais. Por que ela não existe nos números reais? Porque vai ter uma outra situação que a gente vai ter como calcular essa raiz. Mas aí é num conjuntozinho chamado de conjunto dos números complexos. Isso aqui só você vai estudar lá no ensino médio, né? Terceiro ano do ensino médio, é que você vai ter um contato maior com esse tipo de conjunto. A gente vai ter uma situação, né, que vai nos ajudar a conseguir calcular essa raiz de menos 25. Porém, dentro dos números reais, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento, não é possível chegar nesse resultado. Então, ó, se n for um número par, a precisa pertencer aos reais positivo. Se o valor de a aqui dentro do radicando for negativo, essa raiz não existe. E ela não existe para toda raiz par. Então, se fosse raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima, se a raiz tiver um índice par e o número for negativo, a gente não vai ter raiz. Beleza? Vamos para a próxima situação. Ó, se n for ímpar, e se n for ímpar, A pertence a R. Aí não tem problema nenhum. A pode ser positivo, como também negativo. E é, professor. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar uma raiz já conhecida ali, ó. Raiz cúbica de menos 125. Quem é a raiz cúbica de menos 125?
Tem que ser um número que é elevado ao cubo, ou seja, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, de 120, menos 125. E aqui eu posso dizer que o resultado dá menos 5. Isso é verdade? Vamos ver, né? Ó, se eu pegar menos 5 e elevar ao cubo, a gente viu lá nas propriedades também na aula de potência, né? Todas as vezes que eu tiver uma potência com base negativa, se o expoente for ímpar, o resultado sempre dá negativo. Então a gente já sabe que é verdadeiro. Mas vamos desenvolver isso aqui, ó. Menos 5 elevado ao cubo é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Ó, fazendo o jogo de sinais. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, que é o valor que nós temos aqui dentro. Beleza, pessoal? Então, fique ligado nisso aí, tranquilo? E aí, pessoal, para encerrar, o x, que representa a raiz, ou seja, que representa o resultado do radicando, né, da raiz que a gente está trabalhando, ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, todo o resultado que a gente vai obter está dentro do conjunto dos números reais. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de radiciação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Se ainda ficou alguma dúvida, se ainda tem algum problema que você não entendeu, deixa um comentário que a gente faz um outro vídeo dando outros exemplos e esclarecendo de forma melhor. Tranquilo? Lembrando que teremos vídeo todos os dias de meio-dia no nosso canal. Então se inscreve, ativa o sininho para você sempre ser notificado. Então nós vamos depois estar trazendo exercícios, questões de vestibular, questões de concurso que envolve potência e envolve radiciação. Isso aqui é apenas o início de radiciação. Aqui é a base para a gente entender o conceito do radical. Mas a gente vai estudar depois as propriedades, as operações com radicais. Tem muita coisa aí pela frente, tranquilo? Então fica conosco aí, se inscreve, faça parte do nosso time. Valeu,